vamos ter o nosso irmão Lauro Vieira de Carvalho com o tema Aspectos Espirituais da Lei do Trabalho. Da Lei do Trabalho. E vamos fazer alguns convites. Após a reunião de sábado, nós temos o estudo do Éden, que vai de 10h30 ao meio-dia. E às terças-feiras, paralela com a reunião pública, nós temos também o estudo do Éden. Então, que começa um pouquinho mais cedo, começa às 19 horas. E a reunião pública começa às 19 horas. Então, nós vamos à nossa parte inicial. Ambiente caseiro. Página extraída do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, e psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora Petit. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A passagem social da terra se transforma imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto dos seus parentes, quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Então, essa foi a nossa página inicial. Vamos então fazer a nossa prece. E aí eu passo a palavra ao irmão Lauro para desenvolver o tema de hoje. Deus, nosso Pai, amantíssimo Deus, vós que sois todo Criador de tudo o que é, no espaço, nos planetas. Te agradecemos pelo planeta que temos, onde estamos encarnados, planeta Terra. Que nós possamos transformar esse planeta num planeta de luz, num planeta de amor e paz. Que nós comecemos a cada manhã a agradecer o fato de estarmos aqui e mentalizarmos sempre boas coisas para o nosso planeta. Que a gente tenha sempre, como diz a página, o companheirismo, aquela ajuda, pronto para ajudar, sem que o outro necessite nos pedir. Hoje, Senhor, estaremos estudando mais um pouco na tua doutrina, que a gente possa colocar e empreender em nossos corações tudo aquilo que nosso irmão Lauro for nos falar sobre a doutrina. Fique conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, com a palavra do nosso irmão Lauro. Bom dia a todos. Bom dia. É sempre uma satisfação, né, estudar. A gente estuda junto, né? Os que estão conosco, os que estão no corpo físico, os que estão fora, né? Tenho certeza da presença desses irmãos. Então, o nosso estudo da manhã de hoje, no mês de maio, nós falamos do trabalho, maternidade e liberdade. E hoje é o quarto sábado. O título hoje é Aspectos Espirituais da Lei do Trabalho.
Nós trabalhamos quando estamos no corpo físico e a gente, quando passa para um outro plano, não vai descansar, continua trabalhando. Né? A espiritualidade trabalha incessantemente e é um trabalho que pertence a todos. No livro, quem tem? No rumo do mundo de regeneração. Nesse livro a gente vê o trabalho incessante e incansável dos espíritos amigos, espíritos nobres, espíritos altamente evoluídos. Exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Francisco de Assis e outros irmãos que formam esses trabalhadores desencarnados. E nós vemos o trabalho desses companheiros no momento da Covid-19. Os nossos irmãos faziam reuniões nas enfermarias, em todo hospital, em todos os hospitais. Então havia reunião desses amigos, desses irmãos, para o atendimento aos irmãos com Covid e os irmãos em momentos trágicos, doloridos. E eles informavam sempre que os irmãos acamados, mas que aceitam com tranquilidade e integridade através da oração e da prece, eram os irmãos que se recuperavam mais rapidamente. Passando para nós que nos momentos de aflições, de dificuldades, é sempre importante recorrer à oração e à prece. Então, esses irmãos reunidos nos hospitais, tratavam os companheiros, intuía médicos e enfermeiros para o atendimento maior. E nesses hospitais, a presença desses amigos encarnados, do amigo do bem, mas também acontecia a influência dos amigos também desencarnados, mas os amigos infelizes voltados momentaneamente para o erro e para as falhas. Né? Temos os irmãos que nos influenciam quando estamos no corpo físico, mas seguramente os companheiros quando estão fora do corpo físico e nos influenciam os bons para o bem e os infelizes ainda para os maus. E quando acontece o suicídio, né, quase sempre é a influência desses irmãos. Então, o pensamento, a gente não sabe da importância do pensamento. Tudo é pensamento. Nós somos pensamento. Precisamos, quando ele chega, a gente trabalhar, né? Mudar o pensamento, através da prece, da música, para a gente não se perder e acabar sendo envolvido por esses irmãos. Então, nesse livro, nesse trabalho, nesse livro desses irmãos, o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Alex Carrel, Francisco de Assis, e o Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros companheiros que estão nesse trabalho tão importante, nesses hospitais, na época da Covid, na época mais aguda da Covid-19. Então, nós vamos agora ao Livro dos Espíritos, essa questão do trabalho
no corpo físico e fora. Né? E Kardec pergunta na questão 674, fala da necessidade do trabalho. Quem gosta de trabalhar aqui? Todos, né? Eu não. Então Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Claro que é, né? Sem o trabalho não aconteceria nada. Porque nesse livro fala da descoberta das vacinas, né? Tantas enfermidades já foram erradicadas. E fala do Dr. Alberto Seio, né? Que trabalhou e trouxe a cura da poliomielite. Né? E outros irmãos, e fala do Eurípides Bassanufo. O Eurípides Bassanufo, ele encarnou em 1808, não lembro agora bem, mas em decorrência da febre amarela. Da febre amarela, o Eurípides Bassanufo. Então, na questão 164, o Espírito responde: a lei, o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, o trabalho é uma das mais importâncias na nossa passagem, né, pelo planeta Terra. Em qualquer momento, e as grandes descobertas, tudo que acontece é sempre pelo trabalho incessante e incansável. Então, não pense que trabalhamos no nosso trabalho material, no dia a dia, para suprir as nossas necessidades. E continuamos trabalhando depois no plano espiritual. Tomara que ao desencarnar a gente continue trabalhando, não é? Porque é um momento de perturbação, né? Quando acontece a desencarnação e essa passagem para o outro plano, que a gente acaba se perdendo. Então, muitos irmãos já chegam no plano espiritual trabalhando. O Chico já deve estar cansado, né? Ele já chegou lá trabalhando. Então, esses espíritos, essa questão da desencarnação para eles é fácil, né? O meu Chico já vivia no outro plano. E ele ficava aborrecido quando tinha que voltar para o corpo. Então, quando fala desse trabalho, fala desse trabalho incessante. Na questão 675, por que se devem entender as ocupações materiais? Vou repetir. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Acabamos de falar agora. Isso tudo continua, o trabalho permanece. E os espíritos também cansam, né? Esse espírito que trabalhava nos hospitais no momento da Covid, de vez em quando tinha que parar para reabastecer, né? Recolhiam, e essas reuniões acontecem. Então, tem a direção, tem os passistas, né? Tem os que se envolvem com a prece. Então, é um trabalho contínuo. Por isso, a recomendação, com todo cuidado na casa espírita, nas instituições, porque certamente que esses espíritos amigos, quando vão trabalhar no plano espiritual, escolhem a casa que eles vão se reunir. Né? Pode ser até humildade amanhã ou depois. Né? Escolhem a casa. E nesse trabalho, né, que aparece nesse livro, é um trabalho feito no Rio Grande do Sul, numa instituição amiga. Então, o trabalho sempre permanente, contínuo, e ainda bem, o trabalho sempre, porque a ociosidade não leva a nada. Né? É sempre trabalho.
Então, os Espíritos respondem, não, o Espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então a gente vê a importância desse trabalho. Da questão 489, há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo. Eu acho essa questão do Kardec que pergunta, e essa resposta é tão interessante. Nós temos ao nosso lado, todo mundo sabe, né? Espíritos amigos, anjos guardiões, que estão ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, desde o nascimento, durante a nossa vida, continua depois desencarnado, continua ao nosso lado, porque nós somos rebeldes, né? Ele quer ajudar, mas não, vou ali no bar, ou praticar outros delitos que a gente não aconselha a ninguém. Mas ele permanece ao nosso lado e ele continua, depois de desencarnados, em outras desencarnações e reencarnações. Permanece ao nosso lado. Gosta tanto da gente, ama tanto, que permanece incessantemente ao nosso lado. Os erros que cometemos é por causa dessa lei do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, nem Deus, nem Jesus se envolvem com o nosso livre-arbítrio. Está falando de livre-arbítrio, somos livres para escolher o caminho. Às vezes, seria sempre bom que escolhesse o caminho do bem, mas às vezes, em momentos que vacilamos e damos atenção às influências de fora, dos amiguinhos infelizes, e acabamos nos encaminhando pelo caminho das dificuldades e das aflições, né? Criada por nós mesmos, e sob a influência desses companheiros. Então, importante, parece a oração todo instante. Na questão 402, o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o seu nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha, falei agora há pouco, na vida espírita. Depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas. E que mais não são do que fases curtíssimas do espírito. Uma encarnação é um piscar de olhos. Vocês já sabiam disso. Precisamos aproveitar cada instante, cada momento, porque é passageiro. Nós temos pela nossa frente, no momento que estamos encarnados, e é preciso aproveitar esses momentos, porque a gente fala para deixar para depois. E prover a oportunidade, através do estudo, e auxiliar os nossos irmãos no caminho. O momento é sempre importante e é preciso aproveitar, né? Na colocação do caminho. Da vida do Espírito. Então, quando estamos falando de trabalho, estamos falando do dia a dia, né? Uns levantam cedo, quem mora longe levanta cedo. Laura é assim. Levanta 5h30. Ainda bem que está de pé, não está bem?
está com saúde, né? Não é muita, mas. Então, a gente quando chega nessa idade assim, de adolescente, e às vezes cansa mais, mas toda vez que a gente é convidado para a tarefa, para envolver no trabalho, nada cansa, né? Sempre bem e sempre aproveitando os melhores momentos da nossa existência. Aqui todos são jovens, né? Adolescentes, gente tem 16, 15. Não aumenta a minha idade, não. a Rosa tem 19, É, a Rosa é mais velha. 12, na verdade 7. seu livro tem 102. Quanto? 102? Ai, a gente gastou porque a memória da gente já não é mais isso, né? Quando a gente tinha essa. Então, no livro do Lamadário Espírito, que tem o título A Glória do Trabalho, né? Só o título dessa página. Lamadário Espírita é um livro da Joana de Anjos, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que a gente aconselha a todos. E diz, né? Se a paisagem sentir a figura infeliz, assinalada pelo desconforto e a miséria, não te detenhas aos esquadrinhamentos da desdita em derredor. Assume a atitude de quem ama a beleza, descendo ao serviço da renovação por meio do esforço dirigido em favor da terra sofrida. Esse tal de desânimo, eu lembro muita gente que a gente fala, esse desânimo, e a gente não deve acobertar, dar atenção, porque é preciso levantar. Eu falo com a minha irmã, tem 90 anos. Ela teve Covid, mas faz lá o vidinha dela, vai aqui no tal, é 90 anos. Eu falo com ela, desanimou, levanta e não importa, né? Passou pela Covid, e eu falo que eu estava falando com ela. Olha, você quando esteve lá no Hospital São José e foi atendida, porque ela fala muito bem dos médicos, dos enfermeiros, então os amigos estão te ajudando. Os encarnados e os desencarnados. Nós somos ajudados pelos instantes. Agora, no momento da revolta, aí somos atendidos também, mas por outros irmãos, né? Ainda equivocados. Portanto, manter a serenidade. Então, como já falei, né? Está no livro. O seu vizinho de universal. Os que aceitam, com tranquilidade, com calma, a questão da cura é muito mais fácil. E esses companheiros que trabalhavam, quando faltava a aparelhagem material, eles usavam a aparelhagem espiritual. O passe e outros recursos. É um trabalho. Convidado ao Evangelho restaurado para o labor intransferível da paz íntima, sejam tuas mãos colocadas em conchas de socorro e a tua mente vigilante para ajudar. Porque para quem ama as estrelas, há sempre uma luz rutilante, além de todas as nuvens e sombras, cantando a glória da vida incessante. A gente vê nessa mensagem da Joana de Ângeles o quanto o incentivo sempre para o trabalho. No momento da queda, do desânimo, eu preciso levantar. Né? Porque o nosso corpo, ele está doido para ir para o sofá. E se a gente não reagir, vai ficar lá mesmo. Então é preciso sempre esse cuidado.
empírico que eu vou ler aqui agora é a morada dos deuses, que eu fui no dicionário, né? No empírio de nossas aspirações, Jesus é sempre essa estrela fulgurante. Alguém tem dúvida? Nenhum, né? Acima de todas as vicissitudes, fazendo sol para as nossas almas, se desejamos ascender pelo trabalho. O trabalho é o tema de hoje, e a gente busca. Os que são trabalhadores, que têm vontade da lida, do labor, está sempre procurando o que fazer, não é? A ociosidade, a inércia não é aconselhável, porque também as influências também chegam nesse momento, né? E decidi falar agora há pouco da questão do suicídio. O suicídio, né, todos sabem, e houve, né, que o suicídio é uma das causas da morte, do momento que mais acontece. Criança, adultos, os adolescentes e os idosos. O suicídio acontece muito. E numa palestra, me pareceu no livro, que ele fala que a tendência é aumentar. Essa causa morte vai acontecer mais através. A causa morte vai ser sempre o suicídio. Porque tem um momento que a pessoa não suporta, né? Que tem enfermidade, né? Que estão desempregados, que estão devendo suas dívidas, e acaba tendo desânimo e ainda a influência da espiritualidade negativa. Isso é importante recorrer, né? Procurar um meio, cuidar do dinheirinho, para não gastar demais. Os endividados do Brasil é um número muito grande. E isso é a causa de suicídio, de enfermidade, porque a preocupação é que leva para esse caminho. A gente vai consultando os livros, aí daqui a pouco sai do tema. E está nesse livro também, na Verdade Espírita, e eu acho interessante, porque quem é novo aqui no Espiritismo, quem está começando agora no Espiritismo? A Jane não é, né? E nem eu. Então, quem está começando, quem vão começar? Não desanime, porque a doutrina espírita é valor. Sendo o Espiritismo a doutrina do homem integral, seus livros básicos são, consequentemente, verdadeiros tratados de pedagogia integral, de higiene mental, de psicoterapia. A doutrina espírita é um tratamento médico. Né? Médico e espiritual. Quando você estuda, né? Vai cada dia no ano. Pedagogia integral, de higiene mental e psicoterapia. Quer dizer, pedagogia a gente sabe, né? Conhecimento, né?
essa doutrina maravilhosa, nas suas 5 obras iniciais, as 5 obras, e as subsidiárias, né? As outras obras, de André Luiz, do Emmanuel. Então, quem está começando, estude com afinco, bem, o tratamento, né? À medida que quem estuda, procura nos livros, está tratando de alguma enfermidade, que talvez está para chegar, e com esses tratamentos, porque a gente, quando lê, quando estuda, né, a preocupação, a gente bota assim um pouquinho de lado na gaveta, para dar atenção ao que está estudando. Né? Vou repetir. Sendo o Espiritismo a doutrina do homem integral, seus livros básicos são, consequentemente, verdadeiros tratados de pedagogia integral, higiene mental e psicoterapia, valiosos para todas as circunstâncias da vida. Em qualquer situação, a doutrina espírita é o remédio. À medida que o aprendiz penetra os ensinos, mais se felicita e aprimora, tendo anseio de perseguir mais anos descortinos para a sua jornada imortalista. Nós não vamos morrer daqui a pouco, vamos? Nós vamos reencarnar. Daqui a pouco estaremos de volta. Muito que fala, né? Essa jornada imortalista. A doutrina espírita é para agora, para amanhã. Para o ano 2050, 2100, por aí agora. Estaremos de volta. O que acaba, o que vai à sepultura é o corpo físico. Nós estaremos, daqui a pouco, no outro corpinho. Eu já estou doido para um corpo novo. A fila está grande, tem pressa. Tem muitos corpos sendo produzidos, não. Eu sou preferencial. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muitos ganhariam com a morte dos maus. Se tudo acabasse, os maus estariam bem. Não teria que resgatar nada. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muitos ganhariam com a morte os maus, pois seriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Então vamos tudo na sepultura, no caixãozinho. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhes são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Quando fala desses ornatos, não é enfeite no corpo, não é? Tudo é dentro, tudo é do pensamento, é no coração. Tudo que fazemos de bem, o atendimento aos nossos irmãos do caminho, não é? Um pequeno gesto, um livro encontro marcado, não sei se alguém aqui tem, mas ele fala do investimento. Ele começa falando do investimento na poupança, e daqui a pouco aí o investimento da caridade, da atenção ao vizinho, do sorriso, esse é investimento. O aperto de mão, o abraço, esse é um investimento maior.
maior do que na poupança dos bens materiais. Né? Vocês são, então, a questão do trabalho, do envolvimento do trabalho, é importante para todos. No momento de aflições, de dificuldades, sempre recorrer ao trabalho, porque o trabalho é a distração, né? Como falou ali, que é a lei da natureza, está na lei de Deus, a lei natural, então precisa sempre investir no trabalho. Esse trabalho incessante, quando estamos no corpo físico, quando estamos no momento do sono. Será que a gente trabalha quando está dormindo? Quando deixamos o corpo físico e está nos livros de André Luiz, né? Quando vamos descansar, porque quem cansa é o corpo, né? O espírito continua atento, envolvido. Né? Então, o André Luiz coloca, eu não lembro agora o título desse livro, que no momento do sono os companheiros se desprendem do corpo e vão se reunir num outro plano com os amigos desencarnados. Então formam uma assembleia de encarnados e desencarnados para o estudo. Então o estudo que acontece no momento do sono, estamos livres do corpo, né? Corpo pesado, né? Então vamos para esse caminho. Com essa liberdade e esse livre-arbítrio, cada um vai para o seu. Tá? Quem é do estudo vai para o estudo, e quem gosta de outros, outros coisas, outros momentos, e outras diversões, cada um vai para o seu caminho. Então, quando a gente fala que sonhou, né? Tem um sonho, né, comum, mas tem outros que não é sonho. A gente está realmente encontrando com esses companheiros, com esses irmãos para o prosseguimento do estudo. E o estudo, agora da doutrina espírita, da importância de nos atermos e estudarmos com afinco essa doutrina maravilhosa. Está no Evangelho, na introdução, né? O Espiritismo tem a chave para todos os momentos e todas as dificuldades. Né? O Espiritismo tem a chave. É muito bom para quem está começando, para quem... Quer dizer, eu já era para estar melhor, para estar até no outro plano, né? Desencarnar e já ir lá para Júpiter, para outros lugares. Mas ainda estou aqui porque eu sou renitente do mal. Mas por enquanto. Então a gente sabe dessa importância do estudo, do trabalho e das condições melhores. Quando a gente trabalha no campo material, sempre busca o atendimento, além da família, a outros irmãos que necessitam também de nós. Então, o trabalho é muito importante. Agradecemos então os companheiros que estiveram conosco na manhã de hoje, nesse momento tão importante da doutrina espírita, no momento do estudo, e sabemos da importância da continuidade do trabalho. Que a paz nos envolva hoje, amanhã e sempre, e que todos tenham uma semana proveitosa e possa realizar o melhor junto aos seus familiares. Muita paz.
nós estamos agradecendo ao nosso irmão Ló pelo estudo da manhã, agradecendo também a presença de todos e já deixando aqui o convite para a próxima reunião, terça-feira às 19h30 e próximo sábado também às 9h. Todos são bem-vindos. Vamos então fazer a nossa prece. Após a prece, teremos o passe. Vamos lá então. Deus nosso Pai, vós que sois todo o poder do lugar. Obrigado, Senhor, por permitir que nós estejamos reunidos uma vez mais em Teu santo nome. Que nós possamos ter uma semana de trabalho, de alegria, procurando sempre cuidar da nossa saúde, procurando cuidar da nossa convivência com nossos irmãos que estão no mesmo caminho, em busca de um mundo melhor. Mas que possamos já trabalhar, desde já, para que o planeta Terra se torne um mundo melhor. Que à nossa volta nós possamos estar distribuindo o amor, a paz, a compreensão e principalmente a atenção para aqueles que nos chegam até nós. Obrigado, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão partindo neste momento para a pátria espiritual. Abençoa cada mãe, cada pai, cada filho. Que ele possa seguir os exemplos de seu pai, de sua mãe. Que ele possa tornar-se sempre um homem de bem. Que a paz seja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.